Eu queria que você abrisse a palavra de Deus, a Bíblia. Aleluia. Em Eclesiastes, livro do Salomão, do sábio Salomão, rei Salomão, homem mais sábio da terra, e mais poderoso e mais rico também no seu tempo. Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e verso 6. Nós chegamos ao final do ano de 2019. Estamos chegando às vésperas do Natal. Estamos num período em que temos que parar para refletir. Temos que parar para entender o que está acontecendo. Como é que foi? Como é que eu vivi este ano? Como é que eu superei este ano? As situações. O que aconteceu? O que eu preciso mudar? O que eu preciso entender que eu não estou fazendo corretamente, o que eu não estou vivendo segundo a vontade de Deus? Esse é um tempo de reflexão. Esse é um tempo de nós pararmos um pouco. Você vai ter alguns feriados aí pela frente. Pelo menos uns 5 dias de feriado, né? A gente normalmente pega aí pelo menos meio-dia do dia 24, pelo menos meio-dia do dia 31, e mais o dia 1º, mais o dia 25 e o dia 1º. Então, você vai ter momentos de descanso, momentos que você pode tirar um tempo para discernir, para ter o discernimento. O que significa discernir? É ter compreensão, é avaliar, é entender, é compreender, é saber do tempo e do modo, saber do tempo que você está vivendo, entender o tempo que você está vivendo, o momento que você está vivendo, e entender a época que você está vivendo, a época na sua vida, a época na sua família, o tempo na sua profissão, no seu trabalho, o tempo e o modo nas decisões que você precisa tomar neste final de ano ou no começo do ano que vem. Tudo isso nós somos responsabilizados, nós temos a responsabilidade na lei da colheita. Muitas pessoas estão chegando agora, dia 8 de dezembro de 2019, estão dizendo assim: este ano eu não tive nada de bom. E aí, quando você começa a conversar com essas pessoas e se inteirar das situações que elas viveram durante o ano de 2019, você compreende que elas simplesmente colheram tudo de ruim que elas plantaram no ano de 2018, ou 2017, ou 2016, ou há 20 anos atrás, houve um plantio, uma semente plantada, que gerou frutos e frutos de muitos problemas, de muito sofrimento, de muita dor, de muitas dificuldades. Então, essa palavra é para que você saia daqui essa noite entendendo que Deus tem um propósito na sua vida. Mas quem precisa discernir o tempo e o modo de como alcançar esse propósito é você. Porque Deus já revelou a nós. Deus já entregou a nós a revelação. Você está com ela nas suas mãos. Eu pedi para você abri-la. A palavra de Deus está aí diante de você. E muitas pessoas criticam, denigrem a palavra de Deus, a Bíblia. É um livro escrito por homens, é um livro de capa preta, é um livro que foi escrito por um homem como eu, comedor de feijão e arroz, né? Na verdade, lá eles não comem arroz e feijão, eles são do Oriente Médio. Quem escreveu a Bíblia não comia arroz e feijão, isso eu posso te garantir, né? Historicamente e hoje ainda. Mas a palavra de Deus traz muitas revelações para nós. E é sobre isso que nós vamos compartilhar nessa noite. Eclesiastes 8, versos 5 e 6 dizem assim, eu leio na versão internacional: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Presta atenção. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. O coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito. Porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Amém? Senhor, nós lemos a Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Nós não queremos falar, eu não quero falar, Senhor, nada que não venha de Ti. Tudo, Senhor Deus, que sair da minha boca seja colocado pelo Teu Espírito Santo, seja palavra rema, palavra revelada, Senhor. Palavra que traga compreensão, que traga esclarecimento, que traga discernimento aos corações aqui nessa noite. Eu repreendo em nome de Jesus toda tentativa do inimigo de trazer surdez espiritual, de trazer a confusão mental agora. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus.
aqui neste lugar, o Espírito Santo de Deus é quem tem autoridade. E o Espírito Santo de Deus ilumina, o Espírito Santo de Deus revela, o Espírito Santo de Deus traz o entendimento e a compreensão a todos os que estão aqui nessa noite. Essa é a palavra do Senhor para nós. Senhor, em nome de Jesus, que todos possam ouvir com clareza a Tua voz nessa noite. Amém. Amém. Este texto nos fala sobre um coração sábio. E essa palavra significa, no contexto desse texto, o Eclesiastes 8 vai falando sobre o tempo, sobre a vida, sobre os acontecimentos. É um livro de sabedoria, então traz muitas coisas, muitas palavras de discernimento para nós, de orientações para as nossas vidas. Provérbios e Eclesiastes foram escritos por Salomão. Esses dois livros no Velho Testamento são chamados de livros poéticos. Eles trazem muita sabedoria, eles trazem muito conhecimento para nós. E nesse contexto que Salomão está falando, ele fala que significa ser íntimo de Deus quando nós guardamos os mandamentos. Significa que nós podemos conhecer o tempo e o modo, ou entender o momento e a época que nós estamos vivendo, se nós formos sábios. Se nós buscarmos a sabedoria, não é conhecimento, não é informação que o texto está falando. Então, as pessoas muitas vezes confundem, não, pastor, porque aquela pessoa é muito sábia, ela tem muito conhecimento, ela é muito madura. E eu costumo dizer, não, infelizmente, muitas vezes nós confundimos informação com conhecimento, com sabedoria e com maturidade. Informação, todo mundo está tendo muita informação. Nós temos, através das redes sociais, das mídias hoje, uma fonte inesgotável de informação. Se eu for procurar informações, e eu gosto muito de fazer isso, de pesquisar, de estudar, de ler. Se eu for pesquisar informações sobre esse versículo aqui, esses 2 versículos, eu tenho material para mais ou menos uns 2 anos de estudo, na internet. É muito fácil, só sobre esses 2 versículos aqui. Nessa semana eu li 100 páginas de comentários bíblicos sobre esses 2 versículos. Então, informação tem muita. Todo mundo está bem informado, crianças, adolescentes. Hoje você vê menino de 8, 10 anos já está sabe tudo que está acontecendo na política, na economia, né, nos programas, né, os youtubers, né, eles conhecem todos os youtubers. Às vezes eu falo, quem que é esse cara aí? O Davi fala, pai, esse cara é youtuber, famoso. Eu falo, mas nunca ouvi falar. Né? Então, a informação está generalizada, ela está expandida. Mas nós estamos falando de sabedoria. Nós vivemos num momento tão consumista, num momento tão humanista. As pessoas estão olhando tanto para dentro delas, só para o umbigo delas. É centralizado no homem, centralizado na pessoa. Nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes estão todas centralizadas no eu. Nós estamos vivendo uma vida de materialismo extremo. Tudo está relacionado às coisas materiais. E nós, muitas vezes, perdemos de vista a razão da nossa existência, a razão da nossa esperança. Nós não somos seres apenas materiais, que possuem apenas um corpo físico. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres físicos, emocionais e espirituais. Nós não somos apenas corpo. Nós não somos apenas matéria. Nós somos pessoas que precisamos ter relacionamento. Nós somos pessoas que precisamos ter uma esperança. As pessoas, nunca houve tanto índice de tentativa de suicídio, nunca houve tanta depressão, nunca houve tanta desistência de viver na humanidade. O iluminismo do século XVI, XVII não trouxe luz, trouxe trevas. As pessoas que abandonaram a palavra de Deus para viver na luz da inteligência humana estão nas trevas, estão sem solução, não encontram saída. E principalmente, a razão da nossa esperança, segundo a palavra de Deus, é a segunda vinda de Cristo. Nós estamos festejando agora o Natal, que foi a primeira vinda de Cristo. As pessoas só falam do Natal, as pessoas só falam do nascimento de Jesus Cristo, mas já passou. Há 2000 anos atrás, Jesus nasceu. Agora nós temos o foco, nós temos a visão voltada, e nós trabalhamos isso no mês de novembro. A nossa visão está voltada para frente. Você saberia me dizer qual é a hora, qual é o tempo no relógio de Deus?
Deus não olha para o Cronos, Ele não olha cronologicamente, Ele não tem relógio como você. O tempo de Deus não está baseado em 24 horas por dia, o tempo de Deus não está baseado em minutos, o tempo de Deus não está baseado em anos. O tempo de Deus é a eternidade. Você sabe quanto tempo você ou eu ainda temos aqui? Hoje eu fiz as contas, eu estou com 18.249 dias de vida. Dizem que é em torno de 35 mil dias, então passei a metade já. Já estou além do cabo, não, eu estou antes do Cabo da Boa Esperança, mas estou chegando, né? Então, mas nós não estamos falando disso. Eu quero te dizer que nós estamos bem perto do fim. Não é da existência física apenas, é do fim de todas as coisas. É isso que a palavra de Deus nos diz. Nós temos visto tantas coisas no Brasil, no mundo, mas eu quero te dizer que essas coisas que nos afligem, que essa injustiça, que essa maldade, e principalmente, quanto mais perto chega do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, essas coisas vão chegar ao fim. Elas estão indo para o fim. Possivelmente nós sejamos as últimas gerações da igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Nós podemos ser arrebatados a qualquer momento. Nós podemos não passar pela morte física e subiremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Essa possibilidade, meu irmão, ela traz muita responsabilidade para mim e para você. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos, como filhos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, entender e discernir o tempo da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque os sinais estão se cumprindo em todos os lugares. Nós assistimos pela televisão, nós assistimos pela internet, nós olhamos tantas coisas acontecendo e já foram anunciadas por Jesus, pela palavra de Deus, e a gente está achando isso normal, e a gente vai focando na vida, no material, a gente vai focando nos compromissos que a gente tem, nas festas que a gente tem. Agora tem muita festa, e a gente perde de referência e perdemos a consciência de viver como sábios, discernindo o tempo e nos preparando para um avivamento. Sabe por quê? Porque o avivamento vai apressar a volta iminente de Jesus. É isso que tá narrado nas profecias. Quanto mais perto de Jesus voltar, mais a igreja precisa estar santa, pura, mais a igreja precisa estar cheia do azeite, do óleo, que é representado pelo Espírito Santo de Deus. Mais a igreja precisa estar submergida na unção do Espírito Santo, porque o arrebatamento pode ser precedido de uma grande tribulação. E quem realmente não estiver cheio da unção, quem não estiver realmente molhado pelo óleo do Espírito Santo, cheio do azeite, como a parábola das 10 virgens, quem esqueceu o seu azeite, quem não recarregou as suas lamparinas, vai ficar, e o noivo vai levar aqueles que estão preparados, que estão cheios de azeite. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E eu quero primeiro falar com você sobre a necessidade que nós temos de discernir o tempo e a época, discernir o tempo e o modo que nós vivemos, para viver com sabedoria. Uma palavra para você: seja sábio, não seja nécio, como diz a palavra de Deus, não seja tolo. Porque todas as pessoas que desafiaram a palavra de Deus, houve um cientista que disse que antes que ele morresse, a Bíblia seria esquecida. E talvez você não saiba que cientista disse isso. Eu não vou dizer o nome dele, porque ele já está esquecido. Eu sei, mas eu não vou nem dizer o nome dele, porque ele não merece. Então, muitos tolos passaram pelo mundo e disseram que Jesus ia ser esquecido, que Deus não existe, que essa palavra de Deus, a Bíblia, ia ser esquecida. E os tolos passaram, e os sábios continuam seguindo o mandamento, seguindo as orientações da palavra de Deus. Então, Salmo 90, o salmista Moisés escrevendo diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O coração, nesse contexto, é o centro das nossas emoções, o centro das nossas decisões. Não está falando do órgão que bombeia sangue para o seu corpo. Coração aqui, segundo Moisés, é a região, ou o lugar onde você toma decisões, onde você sente as coisas, onde você faz escolhas. Então, Moisés está dizendo: Deus, nos ensina a contar os nossos dias, para que nós tenhamos o discernimento de ser sábios, de encontrar sabedoria na nossa vida.
E nós não estamos falando aqui de contar dias no cálculo matemático como eu fiz. Eu fiz apenas para amenizar. Não é isso que eu estou falando, de quantos 1000 dias você já viveu. É que nós devemos administrar bem o tempo que ainda temos, para nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Para nos preparar como noiva do Senhor Jesus, para o encontro com o nosso noivo. Para estar com nossas lamparinas cheias, acesas, cheias de óleo, cheias da unção. A oração do salmista diz para nos prepararmos para o encontro com o Senhor Jesus. Lá em 1 Crônicas 12, 32, a narrativa desse livro, de 1 Crônicas, lá no Velho Testamento, conta a história dos filhos de Issacar. Issacar era uma das tribos de Israel, e diz o texto que havia 200 homens da tribo de Issacar, que tinha conhecimento do tempo para saber o que o povo devia fazer. O texto fala assim, dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer. E eu quero dizer para você que você pode não ser filho de Issacar, mas você é filho de Deus. E você é descendente de Abraão através de Jesus Cristo, porque nós temos a filiação em Deus através de Jesus. Então nós, como povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, que substituiu o Israel, a igreja do Senhor Jesus superou a Israel no relacionamento com Deus, porque Israel não reconheceu o nascimento do Messias. Os israelitas ainda até hoje não reconhecem o nascimento do Messias. Os israelitas não comemoram o Natal como você e eu comemoramos, porque eles não creem em Jesus Cristo. Então, estes homens, os filhos de Issacar, eram aquelas pessoas que sabiam discernir. Quanto mais nós temos, quanto mais nós queremos ter as coisas, quanto mais nós nos preocupamos com finanças, com dinheiro, com conforto, com festas, com férias, eu não estou dizendo para você que isso é ruim. Não, eu estou muito esperançoso de tirar as minhas férias, de poder ir passar o Natal com os meus pais, com meus irmãos, com a minha família. Isso é maravilhoso, é muito gostoso. O problema é que quando nós nos tornamos amantes dessas coisas, ou nós amamos mais as coisas, mais os prazeres deste mundo, do que a Deus, nós, mais acostumados e mais amoldados a este mundo, nós ficamos. Nós ficamos muito parecidos com as coisas deste mundo, que são condenadas pelos mandamentos de Deus. E aí nós paramos de discernir o tempo e o modo. E nós passamos a ser tolos e não sábios. Por quê? Porque nós deixamos de obedecer e de cumprir os mandamentos. Como diz o texto de Eclesiastes, quem cumpre, quem segue os mandamentos não sofre mal algum. Mas por que nós temos sofrido tantos males? Porque nós não sabemos discernir o tempo e a época que nós estamos vivendo. O que nós precisamos fazer? Os filhos de Issacar sabiam o que deviam fazer. Essa história está no início do reinado de Davi. Eles foram separados para trabalhar aquele grande reino. E eles orientaram os exércitos, eles orientaram ao rei, eles orientaram ao povo de Israel o que tinha que fazer. Era isso que aqueles homens tinham de discernimento, eles tinham aquele conhecimento, aquela capacidade, aquela sabedoria de discernir os tempos, de discernir as épocas. A igreja, a liderança dessa igreja, precisa saber qual é o tempo. Você que está aqui nessa noite, precisa saber qual é a época que você está vivendo, para que você possa saber discernir esse tempo, essa época, e para que você possa pensar no que você precisa fazer, para conquistar, para vencer, para ser um vencedor, para superar seus limites, para superar as suas dificuldades, para sair do seu sofrimento, para libertar a sua alma do cativeiro das trevas. Muitas pessoas, nós temos um ministério de libertação muito abençoado por Deus. O Espírito Santo de Deus se move com muita unção e poder através da vida dos nossos ministérios. E muitas pessoas aceitam o Senhor Jesus Cristo, declaram aqui
que são filhos de Deus, recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, muitas vezes se tornam membros da igreja, são batizados aqui, mas ainda não tiveram a cura de suas almas. Foram salvas, estão salvas. O seu espírito está em comunhão com o Espírito de Deus. O nome delas está escrito no livro da vida, mas a sua alma está ferida e precisa ser tratada. E muitas pessoas têm tido dificuldade de discernir o tempo e o modo de como conduzir e de como resolver essas situações. Então eu quero dizer para você, se você é membro dessa igreja, participa aqui, está numa célula ou não está numa célula, procure a liderança de célula. Se você percebe que você tem dor na sua alma, que você tem situações que você não conseguiu discernir ainda, o tempo, ou a época, ou o modo, procure ajuda. Existem centenas de pessoas aqui que estão disponíveis para te ajudar. Procure através de uma liderança de célula, através de um ministério da igreja, ajuda para o tratamento da sua alma, para a cura da sua alma. Lendo o livro de Daniel, se você puder ler o livro depois, se você ainda não leu essa história, lá no capítulo 9 de Daniel, verso 2, nós vimos o profeta Daniel lendo o livro do profeta Jeremias, e ele entendeu através da leitura daquele texto do profeta Jeremias, ou seja, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, ele entendeu através da leitura daquele livro, que o cativeiro do povo lá na Babilônia, eles estavam cativos na Babilônia, seria de 70 anos, e que aquele tempo já estava chegando ao fim. Daniel então começa a orar e pedir a Deus, porque o tempo já havia se cumprido. Então Daniel discerniu o tempo, ele entendeu o tempo que ele estava vivendo. E ele então pede para Deus em oração. Se você ler esse livro, ler os capítulos 9 e 10, você vai ver as orações de Daniel. Ele pede em oração, ele louva, ele glorifica a Deus, ele agradece a Deus por tudo que Deus fez através da vida dele, através da grande obra poderosa de Deus, mudou o império persa, a presença do povo de Israel naquele povo, porque Babilônia conquistou Israel, depois foi conquistada pelos medo-persas, e eles mudaram, tanto Nabucodonosor, o maior imperador da Babilônia, e depois Dario, o grande rei do Império Medo-Persa, foram influenciados por um homem que entendeu, que discerniu o tempo e a época em que ele estava. Daniel sabia o tempo que ele estava vivendo. E a mesma oração de Daniel, meu irmão, minha irmã, precisa ser a nossa oração. A mesma oração de Daniel tem que ser a oração da igreja. A igreja de Jesus deste tempo precisa entender e discernir o tempo que está vivendo. De sabermos a época pela palavra de Deus, de olharmos os sinais e de então dizermos à igreja do Senhor Jesus Cristo: prepare-te, porque o tempo de voltar para a casa do Pai está perto. Amém? Muitos não glorificam a Deus. Vou falar de novo. Prepara a igreja, porque o tempo de voltar para a casa do Pai está perto. Amém? Amém. Amém. Essa palavra é palavra profética. Se você não consegue ansiar pela volta de Jesus, se você não consegue desejar estar na casa do Pai, deixar as coisas deste mundo, é porque você está muito arraigado aqui, o seu tempo está muito preso ao cronos, você está muito preso ao relógio, você está muito preso à sua vida, que é controlada por essa maquininha infernal que fica tic-tac, tic-tac, tic-tac e não para. Então, abandone isso, abandone o amor por isso, abandone o desejo de não sair disso, porque discernir o tempo é entender que o tempo chegou. Discernir o tempo é entender que o tempo de cativeiro seu aqui, eu estou 50 anos cativo nessa terra, eu estou há 50 anos cativo nesse tabernáculo, os apóstolos chamam, Paulo chama, Pedro chama, nesse tabernáculo, essa barraca, Paulo usa o termo barraca também. Eu estou 50 anos preso nessa barraca aqui, sofrendo dor na coluna, 3 hérnias de disco, cirurgia no joelho, careca. Eu não quero ficar preso a isso. Eu não quero ficar preso a isso.
Claro que eu tenho a maior alegria, eu sou um homem muito feliz de ter a minha família, de ter essa grande família que me ama, de ter pessoas que dão a sua vida, dão tempo para mim, pessoas que tiram toda semana tempo para mim, para me ouvir, para me ajudar, para me aconselhar, para me amar, para me dar um abraço, para deixar eu ter as minhas atitudes assim de chutar o balde, né? Mas eu faço bem controladamente, eu só dou um chute no ar mesmo, né? Eu preciso disso, vocês também precisam, você sabe disso. Mas é tão bom ter essa possibilidade, essa bênção de viver isso. Mas eu sei que esse tempo está chegando ao fim. A palavra de Deus me diz isso. Vamos viver como sábios, diz o texto. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz lá em Efésios 5, 15, 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado como você está vivendo. Não vivam como os tolos, olha só. O apóstolo Paulo, 900 anos depois que Salomão escreveu, ele escreve e fala a mesma coisa que Salomão. Isso é a bênção, isso é a lindeza, a maravilha da Bíblia. A Bíblia não se confunde, ela não se nega, ela não se contradiz. A Bíblia é perfeita, a palavra de Deus. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. A palavra é essa. Nós não podemos te oferecer a esperança de dias perfeitos, porque nós não recebemos essa esperança da palavra de Deus. Os dias aqui, Jesus disse para nós, no mundo vocês vão ter aflição, no mundo vocês vão passar por dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. Então nós temos que pensar, nós temos que discernir no tempo, que nós estamos aqui, por um tempo determinado, nós vamos passar esse tempo, e nós vamos superar esse tempo, e glória a Deus, porque nós vamos nos encontrar com Deus, nós vamos encontrar com Jesus, e vamos viver a eternidade, aleluia, glória a Deus, com Jesus. O apóstolo João escreve em sua primeira carta, capítulo 2, verso 25, ele diz assim: porque a promessa que Deus fez a vocês é a vida eterna. A Bíblia, alguns estudiosos dizem que a Bíblia tem 7.000 promessas. O pastor Marcos Feliciano diz que tem 32.000. Eu não sei como que ele fez essa conta, mas então alguns dizem 30.000 promessas, 7.000 promessas, 15.000 promessas. Não importa. E a gente pega essas promessas como se elas fossem para nos fazer viver bem aqui, né? Salmos 23, o Senhor é meu pastor, e nada do que eu preciso terei falta. Aí, a gente acha que essas promessas é para a gente usar aqui, mas não é. A promessa de Deus, para mim e para você, não tem relação nenhuma com a qualidade de vida aqui. A promessa de Deus, para mim e para você, tem relação com a vida eterna, depois daqui. Mas começa aqui. Não tem como receber essa promessa sem começar aqui e agora. Por isso nós precisamos agir como sábios, discernir o tempo. O apóstolo João diz também, verso 18 do capítulo 2, da primeira carta dele: prepare-se para o tempo do fim. O apóstolo João tinha essa característica, se tornou o apóstolo do amor. Ele era chamado filho do trovão. Depois de ele passar pelo ministério de libertação da igreja de Jerusalém, de Éfeso, né, pastora Viviane? Os líderes do mistério lá era bom. Né? Ele recebeu o Espírito Santo, mas ele precisou de tratamento. Então ele era filho do trovão. Sabe o que João falou para Jesus? Jesus, vão mandar vir fogo para destruir essa cidade. Então Jesus chamou, calma, Boanerges. Boanerges é filho do trovão. E aí, de filho do trovão, ele se tornou o apóstolo do amor. Então tem solução para você. Se teve para João, tem para você, tem para mim também. Então, João diz assim: filhinhos, olha que coisa carinhosa. Esta é a última hora. Ele foi carinhoso, mas para dar uma notícia difícil. Esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabem que é a última hora. Meu irmão, isso aqui foi escrito no ano mais ou menos 75 da nossa era. Ou seja, fazem 940 anos atrás. E ele já estava dizendo que era a última hora. Sabe por quê? Lembre-se, Deus não se baseia pelo seu relógio, pelo nosso tempo.
Aí o apóstolo Pedro vai explicar isso, ele vai dizer, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o apóstolo João está dizendo para mim e para você, se ele pudesse vir aqui pregar essa noite e dizer assim, filhinhos, prestem atenção, no relógio de Deus, nós estamos nos últimos segundos, nos últimos minutos. Porque se ele falou há 2000 anos atrás que nós estávamos na última hora, é porque o tempo já andou, a fila andou, e o tempo está acabando. Nós estamos chegando ao fim. Não tem alternativa. Não tem uma religião que você possa buscar, que possa te dar uma explicação melhor do que o que a palavra de Deus te dá. Não tem. Tem muitas religiões no mundo, muita ciência, muita filosofia que tenta explicar, mas nenhuma traz essa esperança. Nenhuma traz essa esperança. Nenhuma traz essa certeza garantida pela fé no Senhor Jesus Cristo. Sempre que Deus vai fazer algo grandioso, Ele revela aos seus servos. Deus tomou a decisão de que, para agir na terra, Ele primeiro comunica com os seus servos. Mas isso não vem pela internet, meu irmão, não vem por vídeos do YouTube, não. Isso não vem pelo WhatsApp. Isso vem se você tiver uma vida de comunhão, de oração, de conhecimento e de prática da palavra de Deus, se você tiver intimidade com Deus. É assim que vem o discernimento do tempo e das épocas. É assim que vem a sabedoria do discernimento do tempo e do modo. Se você precisa de sabedoria e entendimento, peça a Deus com fé para você receber. A palavra de Deus diz, Tiago 1,5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Se você precisa de sabedoria para discernir os tempos e as épocas da sua vida, das suas escolhas, da sua decisão, peça sabedoria ao Senhor. Se você vive só na terra e para a terra, você não será sábio. Chega de religiosidade, chega de práticas religiosas, chega de ficar passando um domingo aqui e outro domingo lá, chega de vir na igreja no domingo e sair do culto e ir para lá, aprontar, no centro da cidade. Chega de ir na célula e sair da célula e pecar, e brigar, e discutir, e arrumar confusão. Chega disso. O Senhor Jesus não quer sacrifícios falsos. O Senhor Jesus não quer metade da sua vida. O Senhor Jesus quer tudo. Ele quer ter a possibilidade de te levar para o céu. Viva uma vida na terra, mas focada no céu. Esse é o tempo. Agora é a hora. Agora é o tempo e o modo de você viver. O coração sábio conhece o tempo e o modo, porque estuda e anda na palavra de Deus. Lembra, em que tempo e época você está? Eu fiz essa pergunta. Em que tempo e época você está vivendo? Você está vivendo um tempo de sabedoria, buscando seguir os mandamentos do Senhor? Ou você está vivendo num tempo de tolice, de fazer tudo que você quer, do jeito que você quer, plantando sementes de todas as formas, de todos os tamanhos, de todos os modelos, mas sementes que vão produzir maldição na sua vida, sementes que vão produzir sofrimento na sua vida. Eclesiastes 8,5 diz, quem guarda o mandamento não experimenta mal algum, nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Sabe como devemos nos comportar? E como deve ser a nossa atitude diante deste tempo? Eu volto a me referir à parábola que Jesus contou. Está lá em Mateus, está lá em Lucas, você pode ler em outro momento. Procura lá, a parábola das 10 virgens. Todas sabiam que o noivo ia chegar, mas somente 5 virgens se prepararam e compraram o azeite. As outras 5, que estavam prometidas para o noivo, estavam muito ocupadas com as coisas deste mundo.
estavam muito entretidas no Facebook, no WhatsApp, muito entretidas nas compras de presentes para o Natal, muito entretidas nos preparar os almoços, as ceias das festas de final de ano. E elas esqueceram de comprar o azeite. As outras 5 viviam do modo como muitos estão vivendo hoje, sem estar preparados para a vinda do noivo Jesus Cristo. Não estão nem aí para a volta de Jesus, muitos serão pegos de surpresa quando Jesus voltar. Os sábios patriarcas, os homens que estão na história da previsão do nascimento de Jesus. Meu irmão, a Bíblia toda aponta para Jesus Cristo. Gênesis aponta para Jesus. Êxodo aponta para Jesus. Números aponta para Jesus. Deuteronômio aponta para Jesus. E aí você pode ir indo e vai chegar em Apocalipse. Está apontando para Jesus. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, apontava para o Jesus que viria, para o Messias. Em Mateus 1, Mateus 2, 3 e 4, o Messias vem. E aí em Apocalipse, nós temos a garantia de que o Messias vai voltar mais uma vez. E vai nos levar para morar com Ele. É isso que está escrito na sua Bíblia, de capa a capa. Tudo aponta para Jesus. Gênesis 3,15 está dizendo, aquele nascido de mulher. Quem nasceu de mulher? Jesus. Esmagará a cabeça da serpente. Quem esmagou a serpente, Satanás? Jesus. Em Gênesis aponta para Jesus. Em Apocalipse 21, 22 diz, ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Aleluia. Glória a Deus. O que mais você procura na Bíblia? O que você está procurando na Bíblia além disso? Como que você vai discernir o tempo sem discernir o que a Bíblia está te ensinando? Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo na Bíblia mostra que esse Jesus, que nós comemoramos o Natal agora, dia 25 de dezembro, é a única razão da nossa existência. É o único motivo de nós estarmos aqui. E todos os sábios, todos os homens na Bíblia sabiam o tempo da sua morte. Se você for fazer um estudo, eu estudei 100 páginas de comentários bíblicos essa semana. Eu não te aconselho a fazer, você vai pirar o cabeção. Os teólogos aqui sabem o que eu estou falando, os estudantes de teologia sabem o que eu estou falando. Mas, se você for procurar, todos os homens sábios que tinham um relacionamento com Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, antes de morrer, ele falou para os filhos dele assim, eu vou morrer, e eu não quero que o meu corpo fique aqui no Egito. Ele sabia o tempo da morte dele. O Jacó sabia, lá em Gênesis 49, Jacó sabia. Ele profetiza sobre a vida dos seus 12 filhos. Ele profetiza. Um homem de Deus, quando morre, uma mulher de Deus, quando morre, ela morre profetizando, irmão. Ela morre orando. Ela morre profetizando na vida da sua família. Ele morre profetizando. O profeta Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, sabia do seu arrebatamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 2. Abre lá. É importante isso aqui. Para te mostrar. 2 Reis 2. Acompanhe comigo do verso. Eu vou ler para ficar mais rápido. Vou ler do versículo 1 até o 11. Acompanhe comigo. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte, olha, a narrativa. Reis é um livro que conta, é livro histórico, conta o relato das histórias dos reis de Israel, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. E aqui está contando, no meio da história dos reis, havia as histórias dos profetas. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, Elias foi arrebatado, ele não morreu fisicamente. Aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor, e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre,
separando de você. Olha só, os profetas de Betel sabiam que Elias ia ser arrebatado. Já havia profecia de que Elias ia ser tomado. Os profetas de Betel. Agora nós vamos seguir. Respondeu Elias: sim, eu sei, mas não falem disso. Elias sabia, Eliseu sabia também. Então, os profetas e Elias e Eliseu sabiam que Elias ia ser arrebatado. Então Elias lhe disse: fiquem aqui. Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não te deixarei ir só. Então foram juntos até Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, olha só, em Betel perguntaram para Eliseu, e em Jericó também: sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Eliseu respondeu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Eliseu dizia: cala a boca, deixa Deus agir. Deus sabe o tempo e o modo de agir. Em seguida Elias disse: fique aqui, porque eu vou para o Jordão. E Eliseu diz: não, juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não deixaria ir só. E então partiram juntos. Aí presta atenção, 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele e bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Olha, estão falando sobre a profecia de que Elias seria arrebatado. Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Eu vou parar aqui. Aleluia. A profecia se cumpriu. Só que a gente acha que só quem viu Elias subindo aos céus, sendo arrebatado, foi Eliseu. Mas não, os 50 discípulos de profeta estavam vendo. Então havia 51 testemunhas. Assim, quando Jesus foi levado para o céu, havia, segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, havia 500 pessoas que foram testemunhas de Jesus sendo levado para o céu. Mas por que eu estou dizendo isso? O arrebatamento do profeta Elias foi assistido por essas pessoas. E esse arrebatamento de Elias é uma referência do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembra que Jesus era chamado de Elias? Lembra que Jesus foi questionado se ele era o Elias que havia de vir? Existe uma ligação entre o profeta Elias. O profeta Elias era uma figura de Jesus Cristo naquele tempo, fazendo milagres, falando a palavra de Deus, entregando a palavra de Deus para aqueles reis que eram incrédulos e que eram desobedientes e que não discerniam o tempo e a época. O arrebatamento do profeta Elias, o arrebatamento da igreja vai ser visível como foi o arrebatamento dele. Eu não consigo pensar, na Bíblia não tem um versículo, não tem uma forma de você provar que o arrebatamento da igreja será invisível. Eu não consigo achar essa afirmação, essa confirmação na Bíblia. E olha que eu tenho estudado bastante. O arrebatamento da igreja será visto. Lembra dos magos do Oriente? Eles discerniram o tempo do nascimento de Jesus. Mas os doutores da lei, os estudiosos, os grandes religiosos, não acreditaram, eles não discerniram o tempo, eles não entenderam aquela época, eles rejeitaram Jesus e rejeitam até hoje. Os magos do Oriente, aqueles 3 reis, sabiam discernir o tempo, e eles aceitaram e eles reconheceram o tempo em que viria o Messias, e eles foram a Jesus levar presentes. O que falta para essa geração da igreja, para a nossa geração, é discernimento, é revelação para viver na terra e para a terra. Deixar de viver na terra para a terra, nós precisamos viver na terra com revelação dos céus.
com revelação para o céu. Simeão recebeu do Espírito Santo, que não morreria antes de segurar Jesus nos braços, está lá em Lucas 2. Ele discerniu este tempo, ele discerniu essa época, como aconteceu. E Simeão sabia que Jesus ia ser colocado em seus braços. E quando ele pegou Jesus nos braços para apresentar Jesus no templo, ele diz: agora está concluído o meu tempo, eu posso morrer, porque eu segurei a salvação. A salvação está nos meus braços, o prometido está nos meus braços. É revelação, meu irmão, é discernimento. Paulo sabia do tempo da sua morte. Segundo Timóteo 4,6, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Isso é revelação, isso é discernimento do tempo e da época que você está vivendo. Pedro sabia também do tempo da sua morte. Certo do que estou prestes a deixar este meu tabernáculo, o corpo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Está lá em 2 Pedro 1,14. Revelação, discernimento do tempo. A questão é, por que não temos andado com discernimento e revelação nesse tempo? Por quê? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Por que não temos desenvolvido intimidade profunda com Deus nesse tempo? Assim como os sábios homens que eu citei. Elias, Eliseu, Pedro, Paulo, João. Se você quer discernir o tempo, ande em intimidade com Deus. É verdade bíblica que ninguém jamais poderia saber o dia do arrebatamento da igreja, nem a volta de Jesus. Nós sabemos que ninguém sabe, mas nós podemos ler a Bíblia, nós podemos entender os sinais, as profecias, nós podemos ouvir o Espírito Santo e receber a clara visão de que Ele voltará a qualquer momento. Aleluia! Então esteja preparado, faça discernimento do seu tempo. Não jogue tempo fora, não perca tempo na sua existência. Eu não sei quantos dias, quantas horas você tem, ou eu tenho de vida, nós não sabemos. Então, tenha discernimento do seu tempo, da sua época, da sua vida, e faça como os servos do Senhor, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer em breve, a qualquer momento. Sábio não é aquele que vem na igreja no fim de semana, ou na célula durante a semana. Sábio é aquele que se prepara para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Isso é ser sábio. Os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que se preparam com alegria e aguardam a sua volta com alegria e com ansiedade. Esperam a volta do Senhor Jesus. São aqueles que, como aquelas 5 virgens, mantêm as suas lâmpadas cheias do fogo do Espírito Santo, cheios da unção do Espírito, sempre acesas, esperando o noivo. Parem de crer na segunda chance. Deixados para trás não tem segunda chance. As pessoas continuam crendo na segunda chance, é purgatório, é reencarnação. Mentira, não tem segunda chance, só tem uma chance, é só uma vinda do Senhor Jesus, é só uma morte. Apocalipse fala da segunda morte, porque morre fisicamente e morre espiritualmente. Aí pode ser 2 mortes. Quem reconheceu a vida, quem encontrou a vida em Jesus Cristo, vai experimentar apenas uma morte. Quem não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem não tem o presente, a promessa da vida eterna em Jesus Cristo, vai experimentar a segunda morte. Por isso que as pessoas confundem, fazem um monte de interpretações confusas lá em Apocalipse, no texto que fala sobre a segunda morte. O texto está falando, o apóstolo João está falando que é a morte daquelas pessoas que morrem fisicamente e morrerão pela eternidade espiritualmente. Quem vai estar pronto? Aquele que está acordado, que sabe discernir o tempo. Aquele que não está dormindo como aquelas virgens insensatas. Aquele que tem a sua lâmpada acesa. Aquele que tem o seu coração aceso pelo Espírito Santo. Que tem intimidade com Deus. Que busca a presença de Deus. Meus irmãos, eu estou dizendo, Jesus Cristo está voltando. O apóstolo Paulo disse isso. Eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos morreremos. Algumas traduções dizem dormiremos. É uma palavra simples, uma palavra leve para falar sobre a morte. Não creia que você morrendo você dorme. É uma palavra interpretada como o sono da alma. Mas Paulo está falando sobre morte.
Vou revelar um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A vitória do Senhor venceu a morte. Jesus ressuscitou e garante que nós ressuscitaremos no último dia com Ele. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Jesus voltará em breve, meu irmão. Ele quer que a sua igreja, que você, eu, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, todos nós, essa noiva seja santa e imaculada. Na primeira vinda de Jesus, ele veio sem pompa, ele nasceu numa manjedoura, no meio de animais, ninguém sabia que era o rei que estava nascendo. Mas na segunda vinda, ele virá com o maior espetáculo da terra, será o grande e glorioso dia do Senhor, o grande e temível dia do Senhor, dizem os profetas. Todo olho verá e toda língua confessará, do oriente ao ocidente, do norte ao sul, do leste ao oeste, todo o universo presenciará a vinda do Senhor. É o tempo de uma igreja, é o momento da igreja com Deus, é um tempo de plantar, é um tempo de colher, é um tempo de curar, é um tempo de formar liderança, é um tempo de sermos úteis nas mãos do Senhor, é um tempo de levarmos o Evangelho, é o tempo de levarmos a salvação do Senhor Jesus, é o tempo de levarmos o novo nascimento, o presente, a promessa de Deus, que é a vida eterna, às pessoas que ainda não têm a certeza de sua vida eterna e de sua salvação. É tempo de curar, é tempo de libertar almas feridas, de curar corações feridos. Tempo de se relacionar, de amar profundamente e edificar uns aos outros. É tempo para todo propósito. Para todo propósito na terra há um tempo e há um modo, diz Eclesiastes. Muitos têm ficado travados por não entender o tempo. Pessoas que travam por medo, por ansiedade, não conseguem dar um próximo passo, não conseguem aproveitar os milagres do Senhor nas nossas vidas, como o milagre que abençoou a vida do Marcelo e da Patrícia. Muitas pessoas colocam dúvidas até nos milagres de Deus, não conseguem discernir o poder de Deus, a bênção de Deus nas suas vidas. Muitos estão travados por causa do passado, porque ficaram no tempo passado, estão aprisionados no passado. O que ficou para trás já passou, meu irmão. O que você viveu no passado não volta mais. O Senhor Jesus quer apagar o seu passado. O Senhor Jesus quer limpar o seu passado. A palavra de Deus nos diz, o profeta nos diz que o Senhor Jesus pega todo o seu passado, toda aquela podridão, toda aquela sujeira, todos aqueles pecados, toda aquela perseguição, toda aquela loucura que você vivia e joga no mais profundo abismo dos mares. Está esquecido. E se Deus esqueceu, por que você continua se lembrando? Por que você continua preso ao passado? Por que você continua sofrendo? Tenha discernimento do tempo e da época que você está vivendo. Saia do passado, viva esse momento com Deus. Viva essa intimidade com Deus, se torne um sábio na presença de Deus. Busque seguir os mandamentos do Senhor, busque conhecer a palavra do Senhor, ter discernimento da palavra, discernimento do tempo. Com os nossos olhos no futuro, que Deus já nos preparou, a promessa está aqui, Deus já determinou. O passado trava, saia do passado. Quem fica no passado não olha para frente. Então olhe para frente, olhe para agora, sendo um servo sábio, focado para o futuro, confiando e nos preparando para o que Jesus conquistou por nós, para nós. Ele disse, eu vou preparar morada para vocês, vou preparar-vos lugar. Em que tempo nós estamos? Em que tempo você está? Você consegue discernir o seu tempo? Em que momento você está vivendo? Eu estou concluindo essa palavra, eu queria que você, agora neste momento, baixasse sua cabeça e começasse a refletir em tudo que você ouviu aqui, em tudo que o Espírito Santo trouxe ao seu coração.
reflita sobre o momento que você está vivendo. Por que você veio aqui essa noite? Qual que foi o motivo que te fez levantar do seu sofá, da sua poltrona, e vir até aqui hoje, essa noite? O Senhor queria te entregar essa palavra, discernindo o seu tempo, discernindo a sua época, discernindo os seus sentimentos. Somente quando nós discernimos o tempo e a época, nós podemos viver um verdadeiro avivamento, um verdadeiro domínio, controle do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A igreja santa e verdadeira vibra com a segunda vinda de Cristo, se alegra com a possibilidade de se encontrar com o seu Salvador, com o seu Libertador, aquele que morreu por nós. Nós estamos festejando o Natal, o nascimento, mas eu queria que neste momento você estivesse focado na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Eu queria que você estivesse pensando que aquilo não foi em vão, que o Espírito Santo de Deus estivesse tocando seu coração, convencendo você de que a morte de Jesus teve um significado muito grande. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por cada um dos seres humanos existentes nessa terra. Aqueles que já viveram, aqueles que ainda vão viver. Jesus morreu para que todos tivessem vida. Era preciso pagar esse preço. Era preciso passar por esse tempo. Jesus discerniu o tempo. Quando Jesus foi ao Getsêmani, Jesus estava discernindo o tempo da sua morte. Jesus estava discernindo o tempo da sua hora. E eu não estou aqui trazendo uma profecia de caos para você. Não estou trazendo uma profecia de morte física. Pelo contrário, eu quero que você entenda que o que eu trouxe é a profecia de uma vida eterna. Que a sua vida não acaba no fim desses anos que você está vivendo aqui. Só que para que você possa experimentar essa vida após a vida, essa vida após a morte, você precisa entender o sacrifício de Jesus por você na cruz. Que aquele sacrifício era o preço que foi cobrado pelos nossos pecados. Que sem aquele sangue derramado nós não teríamos a expiação, nós não teríamos o pagamento dos nossos pecados. E nós estaríamos sendo cobrados. E quando nós fôssemos fazer esse acerto, nós teríamos que pagar com a nossa vida. E seria a morte eterna. E nós nunca mais viveríamos. Nós viveríamos a morte na eternidade. E Jesus, pagando o preço dos seus pecados, pagando o preço dos seus erros, pagando o preço da sua dor, pagando o preço do seu sofrimento, Ele morreu. E o seu sangue, vertido naquela cruz, nos purificou, nos libertou, nos curou e nos deu perdão e vida eterna, para podermos discernir o tempo da nossa vida, entender o tempo que estamos vivendo e crer que esse tempo é um tempo necessário para que eu possa viver a vida eterna.